Hoje para discutir com vocês o tema Quem somos nós no mundo? Esse é um tema, muito apropriado à contemporaneidade. Por quê? Porque a contemporaneidade traz problemas novos, dilemas que não existiam no século passado. Hoje, muitas pessoas se questionam qual é o seu lugar no mundo, por que estarem vivos, qual o valor propriamente na vida. E, paradoxalmente, algumas pessoas acabam por se desanimar, até mesmo tendo tudo ou todo o suporte material necessário para viver. Sabe-se bem que em países ricos, como a Dinamarca, a Suécia, o índice de suicídio é altíssimo. Então se pergunta, a partir desses dados, por que as pessoas desistem da vida? Por que as pessoas estão tão desorientadas? Afinal de contas, qual o elemento que falta a essas pessoas? A primeira coisa que nós devemos entender é que esse tema, embora pareça ser um tema simples, mas não é. É um tema extremamente complexo. Por quê? Porque não existe uma única resposta. Quando a pergunta é feita no coletivo, quem somos nós, é sempre muito perigoso acreditar que haja uma única receita, uma única maneira de resolver os dilemas existenciais. E o que eu quero que você entenda bem a partir desse tema é que não há uma única resposta. Você vai ter que sair do nós e descobrir qual é a sua parte no mundo. Você vai ter que descobrir qual é o seu roteiro, qual a possibilidade de criar uma história particular, algo que possa responder de forma individual essas grandes inquirições existenciais. Daí então entendermos que não há um único roteiro, não há um único projeto para todos. Este talvez seja o grande mal. As pessoas buscam normalmente cartilhas, buscam respostas prontas e acabam por cair em verdadeiras caixas limitadoras. E o que eu quero com esse programa é fazer com que você se rebele contra esse condicionamento. Você vai ter que aprender a conviver com a incerteza. O que pode significar um projeto em um momento da sua vida, talvez em um outro momento da sua vida já não represente uma coisa digna. Por isso você tem que ser forte para construir e desconstruir continuamente aquilo que chamei aqui de projeto. Entenda que a ideia de o porquê você está no mundo só poderá ser respondido por você. E você vai encontrar um sentido para a sua vida a partir de pequenos projetos, definindo a sua autoimagem a partir dos detalhes, de coisas pequenas que somadas vão dar campo à sua vida particular, à sua vida pessoal. Infelizmente, nós recebemos essa visão do outro constantemente. Desde que você nasce, o outro está te assediando. Quantas pessoas fazem uma faculdade porque os pais querem? Quantas pessoas cortam o cabelo de um jeito porque as pessoas querem? Vestem uma roupa X ou Y porque as pessoas assim pedem. O que eu quero é que você aprenda a existir a partir da sua vontade. Seja forte ao ponto de não ficar preso
as malhas da visão do outro. É lógico que você não vive, né, sozinho. Você não pode viver como uma ilha. Por isso, a opinião do outro, em certo sentido, sempre pesará dentro da sua existência social, particular. Mas o importante é não viver só a partir do outro, só para o outro, e sim com os outros. Você deve aprender a compartilhar, tendo, na verdade, o seu quinhão de originalidade, descobrindo aquilo que te faz bem, aquilo que te alegra. Eu converso com muitas pessoas dentro do consultório que estão, por exemplo, dentro de uma profissão que odeiam, não gostariam de fazer aquilo, enquanto pessoas que estão fazendo uma faculdade que também não tem nada a ver com elas. Por isso, o que eu quero que vocês aprendam com essa nossa discussão é que não há como você responder o que você está fazendo do mundo se você, na verdade, não for forte ao ponto de fabricar um mundo pessoal, um mundo particular. Além do mundo compartilhado, você vai ter que aprender a criar o seu próprio mundo. Você vai ter que aprender qual é o seu caminho. Não importa qual seja, mas o seu caminho precisa ter o seu rosto. Eu lembro sempre de uma frase no Zaratustra, né, em que ele diz, e me perguntavam, qual é o seu caminho? E aí eu respondia, não há o caminho, só há o caminhar. Ou seja, o importante aí é você caminhar mesmo errando. Não há perigo nenhum em assumir a responsabilidade de escolhas errôneas. O importante é você escolher e depois, se errou, ter a capacidade de escolher novamente, deixar aquele erro e continuar a escolher. O que você não pode é se petrificar. Você não pode ficar parado numa moldura feita por outras mãos, por outras pessoas que dizem aquilo que você deve ser, aquilo que você deve beber, quando você deve dormir, com quem você deve dormir. Isso não é digno. E esse programa eu fiz exatamente pensando na libertação daqueles que estão sempre se perguntando qual o objetivo da vida, qual o sentido do mundo. É o sentido que você der a ele. O mundo, de alguma maneira, é uma extensão do seu olhar. O mundo é um desdobramento da sua vontade. Ah, mas e se eu não tenho vontade? Se você não tem vontade, você vai viver a vontade dos outros. Você vai viver o roteiro e o mundo dos outros. E nesse momento, você me ouvindo, está tendo a oportunidade de transcender esse condicionamento vil, pobre. Tenha coragem de responder positivamente com o seu sentido pessoal de vida. O mundo não precisa ter o rosto de ninguém, a não ser o seu. É só criando esse projeto, é só criando uma visão mais particular que você descobrirá que ao saber quem você é, ao saber quantas possibilidades estão abertas a você, você também aprenderá a respeitar as escolhas feitas pelos outros. Acho que é o suficiente. Eu agradeço a atenção de todos. Se gostou, dê o seu like, compartilhe e convide outras pessoas para participarem do nosso canal. Ele está crescendo e o objetivo é divulgar conhecimentos como filosofia, psicanálise, para aqueles que têm interesse. Um grande abraço e até a próxima.